Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje em nossa aula 203 do nosso curso de Matemática Básica, trabalhando no momento com matrizes e determinantes. Bom, na aula de hoje, pessoal, nós vamos ver um outro método para o cálculo dos determinantes, que é a chamada regra de Kio, tá ok? Bom, nós já estudamos aí determinante, primeiro, relembrando as aulas anteriores, nós estudamos os determinantes do ponto de vista aí da álgebra linear, e aí para matrizes de ordem 2 definimos o determinante, matriz de ordem 3 explicamos a regra de Sarrou, ou também a chamada regra da borboleta. Depois, a partir da ordem 3, indicamos aí o chamado teorema de Laplace. Na aula passada, nas aulas anteriores, nós começamos a trabalhar os determinantes do ponto de vista das permutações, que é uma visão mais fundamental dos determinantes, como de fato eles surgiram. E aí nós demonstramos novamente todas as propriedades dos determinantes. Então, para revisar, volte às aulas anteriores para que você possa retomar essas propriedades, tá ok? Bom, na aula anterior também nós vimos um outro método para o cálculo dos determinantes, que consistia aí na chamada triangularização. Comentamos até que este método, computacionalmente, era mais vantajoso, ele traz menos processamento, menos capacidade de processamento, que consiste em fazer operações, aplicar, na verdade, o teorema de Jacobi, segundo o qual nós podemos adicionar a uma linha um múltiplo de outra linha e que o determinante não se altera. E fazendo assim, nós conseguimos obter uma matriz triangular, superior ou inferior, e aí o determinante vai ser o produto dos elementos da diagonal. Bom, na aula de hoje nós vamos ver um outro método ainda, que é a chamada regra de Kio. Kio é um matemático italiano aí, que também teve envolvimento aí na política italiana, além de ter sido um grande professor aí, italiano, ok? Bom, então ele ficou conhecido, embora esse seja um dos seus menores resultados, assim, mas ficou conhecido pela chamada regra de Kio, tá ok? Bom, o que seria essa regra de Kio para o cálculo dos determinantes? Basicamente, pessoal, a justificativa para este método também é o teorema de Jacobi, que nós fazemos o seguinte: nós pegamos uma linha qualquer, ou coluna, multiplicamos por um valor e adicionamos a uma outra linha, e este resultado não altera o valor do determinante, tá ok? E esta operação não altera o valor do determinante, ou seja, obtemos uma matriz cujo determinante continua o mesmo. Mas antes de nós explicarmos o porquê desse método de uma maneira geral, vamos aplicá-lo, para vocês entenderem o quão interessante é este método. Bom, ele tem uma condição aqui para nós podermos aplicar este método. É o seguinte: então aqui está uma matriz 4×4, Então o elemento da linha 1, coluna 1, o 1, o elemento 1, tem que ser igual a 1, ok? Então esse elemento aqui, ele tem que ser igual a 1, tá? Então a condição aqui, é que o A11 seja igual a 1. Então esta aqui seria a nossa condição para nós aplicarmos a regra de Kio. Bom, vocês podem se perguntar, mas então esta regra é um pouco mais restrita, então não dá para aplicar em muitos casos. Não é verdade, pessoal. Na verdade dá para aplicar em qualquer caso. Por quê? Se nós não tivermos o elemento 1 nesta posição, mas tivermos o elemento 1 em outra posição, em outra linha, nós podemos permutar. Mas tem que lembrar que quando a gente permuta linhas, por exemplo, se o nosso 1 não estivesse aqui, mas estivesse nesta linha, e aqui estivesse o 4, por exemplo, então nós poderíamos permutar essas linhas. Mas aí, ao permutar as linhas, nós temos que lembrar que o sinal do determinante mudou. Então o sinal do determinante ficaria negativo. Mas aí a gente pode permutar esta linha com essa e esta com essa, por exemplo, fazer uma outra permutação, de tal maneira que a gente garante que o 1 fique aqui e também garante que o sinal não alterou, porque a gente alterou duas vezes as linhas, Enfim, nós podemos também permutar colunas também. Enfim, se nós tivermos, a rigor, fica mais fácil de aplicar quando nós tivermos 1 em qualquer posição da matriz, Por exemplo, se nós tivermos uma matriz, que nós tivermos aqui, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, aqui, por exemplo, 5, menos 1, 2, 3 e 1, por exemplo. Imaginar essa matriz. Nesse caso também nós conseguimos aplicar a regra de Kio. Como é que nós podemos fazer? Nós teríamos que trazer este 1 aqui, que aparece aqui, nesta posição. Mas para trazer o 1 nesta posição, nós poderíamos permutar essas duas colunas
isso faria com que o sinal do determinante multiplicasse por menos 1. Ok, mas aí, permutando essas duas colunas, o 1 ficaria aqui. E aí nós permutamos essas duas, né? E o sinal do determinante multiplicaria por menos 1 de novo, menos com menos é mais. Então, nós conseguiríamos trazer esse 1 para cá sem alterar o sinal do determinante, mas aí tem que ver quais as modificações que a gente tem que fazer, tá? Então é muito interessante esse resultado. E caso a nossa matriz não tenha nenhum valor 1, o que nós podemos fazer? Por exemplo, se nesta posição aqui não fosse 1, mas fosse, por exemplo, fosse 3 aqui, por exemplo, né? Bom, nessa matriz nós temos 1 aqui. Poderíamos, aqui também, né? Nós poderíamos permutar essas duas linhas aqui, enfim. Mas digamos que nós não tivéssemos um elemento 1, né? Então, com esse 3 aqui, o que a gente poderia fazer? Poderíamos dividir esta linha por 3. Então aqui ficaria 1, 1 terço, 2 terços e 1 terço. E aí ficaria 1 aqui, né? Mas aí a gente tem que lembrar que quando a gente divide uma linha, né, no caso, por 3, na verdade, né? O determinante que a gente calcular vai ser 1 terço do determinante original. Por exemplo, se ao dividir essa linha por 3, a gente chega no resultado 2, né? Significa que o valor que a gente deseja é 6, na verdade, que é 3 vezes maior. Então, esses detalhes existem. Bom, então, vocês podem perceber que sempre é possível aplicar, então, a regra de Kio, que a gente sempre consegue fazer com que apareça 1 aqui. Seja alternando as linhas e colunas da matriz, seja dividindo essa linha ou essa coluna aqui por um valor, de tal maneira que aqui fique 1, tá ok? Bom, mas aqui nós já temos 1, tá? De qualquer modo, a nossa missão aqui está facilitada, né? Está facilitada a nossa missão porque já tem 1 aqui. Então, qual que vai ser a ideia da regra de Kio? É o seguinte, nós vamos conseguir pegar esse determinante, que é de uma matriz de ordem 4, né, para uma matriz de ordem 3. Como que a gente vai fazer isso aí? Fazer o seguinte, observem bem, nós temos 1 aqui, como já comentado, nós vamos considerar a primeira linha e a primeira coluna da nossa matriz original, ok? E aí nós vamos pensar nesses elementos restantes e vamos fazer o seguinte. Esse 3 aqui, nós vamos pegar cada um dos elementos restantes e vamos subtrair dos elementos restantes o produto da linha e da coluna correspondente à primeira linha e à primeira coluna que nós suprimimos. Então, por exemplo, esse 3 aqui nós fazemos 3 menos 1 vezes 2. Vamos considerar primeiro a linha aqui, 1 vezes 2. 1 vezes 2. Depois aqui ficou menos 1 menos 2 vezes 2. Depois aqui ficou 0 menos 1 vezes 2. Então olha qual é a ideia que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos pegando os elementos que estão sobrando e subtraindo dos elementos restantes o produto dos elementos da linha e da coluna que foi suprimida, que é a primeira linha e a primeira coluna, tá? Então veja só, o menos 2 aqui, nós fazemos menos 2 menos 1 vezes 4. 1 menos 2 vezes 4. Então uma regra bem interessante, 3 menos 1 vezes 4. Depois, 3 menos 1 vezes 0. Depois, menos 2 menos 2 vezes 0. Observe quando aparece um 0 aqui, acaba sendo o próprio elemento que já estava, porque a gente vai multiplicar por 0, né? Então não vai subtrair nada. Mas vamos fazer só para formalidade. 6 menos 1 vezes 0. Então essa é o nosso determinante agora de uma matriz 3 por 3, tá? Resolvendo isso aqui vai ficar o seguinte, né? 3 menos 2 vai ficar 1. Menos 1 menos 4 vai dar menos 5. 0 menos 2 dá menos 2. Depois, menos 2 menos 4 dá menos 6. 1 menos 8 dá menos 7. 3 menos 4 vai dar menos 1.
E essa última linha não vai mudar nada, né? Porque vai ficar 3 menos 0, menos 2 menos 0 e 6 menos 0. Ficou 3, menos 2 e 6. Observe, né? Ficou exatamente igual aqui, 3 menos 2 e 6, nesta última linha, porque aqui apareceu 0. Então, quando aparece um 0 nestas posições aqui, acaba aparecendo o mesmo elemento que já estava lá. E veja que faz sentido, né? Porque se todos forem 0, aí pelo teorema de Laplace, todos os... quando a gente pegar essa linha ou essa coluna, né? Essa coluna ou essa linha, vai aparecer só o elemento e o cofator respectivo a este elemento aqui, tá? Enfim, vamos lá, né? Continuando aí. A partir de agora, a gente já poderia cairmos numa matriz de um determinante, né? De uma matriz 3 por 3, poderíamos já aplicar a regra de Sarrou, por exemplo, né? Ou a chamada regra da borboleta. Mas como aqui novamente tem 1, vamos aplicar de novo a regra de Chiò para vocês fixarem bem essa ideia aí, né? Aproveitando que aqui apareceu 1. Se aqui não tivesse aparecido 1, poderíamos ter dividido toda essa linha por esse valor aí, tá? Então vamos lá. Agora, o que nós fazemos? Vamos cair para uma matriz, um determinante de uma matriz 2 por 2, tá? Aqui é 1, pegamos esta linha e esta coluna, ok? Então aqui vai ficar menos 7 menos 5 vezes menos 6. Menos 5 vezes menos 6. Menos 1 menos 2 vezes menos 6. Menos 1 menos 2 menos 6. E por fim aqui, menos 2 menos 5 vezes 3. E 6 menos 2 vezes 3. Então dá o determinante de uma matriz 2 por 2, né? Aqui vai ficar menos 7, menos 30, né? Vai ficar 30 aqui, menos 7 menos 5 vai dar menos 37. Aqui vai ficar menos 1, menos 12, vai ficar menos 13. Aqui vai ficar menos 2. Aqui vai ficar mais, daí menos 2 mais 15, vai ficar 13. E 6 mais 6 vai ficar 12. Ok? Então esse resultado agora sim, né? Caímos numa matriz 2 por 2. Poderíamos novamente obter 1 aqui, dividindo essa linha aqui por menos 37. Lembrando que o determinante ficaria dividido daí. Mas não vale a pena, né? Nessa situação, vamos continuar aqui. Esse determinante vai dar o produto dos elementos da diagonal principal, menos 37 vezes 12, menos 13 vezes menos 13. Ok? Fazendo essa continha aqui, vai dar menos 37 vezes 12, 444, né, aqui. Menos 444, menos com menos, mais 3 vezes 13, 169. Fazendo essa continha, menos 444, mais 169, vai dar exatamente menos 275. Ok? Então vejam, calculamos o determinante aí usando a chamada regra de Chiò. Agora nós vamos entender o porquê, né? Por que essa regra pode ser aplicada. Bom, pessoal, agora sim, né, nós vamos justificar a chamada regra de Chiò. Bom, primeira coisa, né, nós temos uma condição aí para aplicar a regra de Chiò, que o nosso A11 seja igual a 1, ok? Então essa é a nossa condição. Como nós temos essa condição, eu já vou substituir aqui. Então nós temos aqui uma matriz n por n, em que o primeiro termo é exatamente igual a 1. Lembrando que a gente consegue sempre fazer ele ficar igual a 1, né? A não ser que seja uma matriz totalmente nula. Mas aí se ela for totalmente nula, o determinante é 0. Aí não tem muito interesse, né? Mas se ela tiver alguma entrada, algum elemento que não seja nulo, a gente sempre consegue fazer aparecer um elemento não nulo aqui, e aí divide por esse elemento aquela linha, e aí fica 1, né? Lembrando que muda o valor do determinante, né? Tem que lembrar que se a gente dividir a matriz, a linha por um valor, o determinante fica dividido por aquele valor. Ok. Bom, mas qual vai ser a ideia? Pelo teorema de Jacobi,
Nós vimos, né, uma das proposições das nossas aulas anteriores, que quando nós pegamos uma linha ou uma coluna de uma matriz, multiplicamos por um valor e adicionamos uma outra linha, ou seja, nós pegamos uma linha, substituímos ela por ela própria, somada a um múltiplo de outra linha, nós não alteramos o determinante. Bom, então qual que vai ser a ideia? A ideia vai ser a seguinte, vamos deixar o 1 aqui nessa situação, nessa posição, aqui vai ficar A21, A31, né? Até a N1. Agora nós vamos fazer o seguinte, né? Eu vou fazer aparecer um zero nessa posição. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar, como aqui é 1, eu multiplico essa linha aqui por menos A12 e somo esta aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o que eu já tinha lá, que era A12 menos A12 vezes 1. Ok? Então, nós estamos multiplicando esta linha por menos A12 e somando a esta linha aqui. Então, quer dizer, o Teorema de Jacobi justamente garante isso aí. Nós demonstramos, inclusive, em aulas anteriores. Mas temos que fazer com todos os elementos. Então, menos A12 vezes A21 mais A22. Então, vai ficar A22 menos A12, A21. Depois, A32 menos A12, A31. Esse raciocínio continua até o nosso AN2 menos A12 vezes AN1. Ok? Agora nós vamos pegar esta linha em relação a esta terceira, multiplicar por menos A13. Então vai ficar A13 menos A13. Depois, A23 menos A13, A21. Menos A13, A21. Depois, A33 menos A13, A31. A33 menos A13, A31. Esse raciocínio continua até o AN3 menos A13, AN1. A quarta coluna nós multiplicaríamos por menos A14 aqui e somaríamos. A quinta por menos A15. Até a enésima coluna por menos A1N e somaríamos aqui. Observe que fazendo dessa forma, olha o que aconteceu aqui fazendo dessa forma. A12 menos A12 ficou o quê? Zero. A13 menos A13, zero. O próximo aqui vai ficar A14 menos A14. Então daqui para frente é tudo zero. Ok? Então esta primeira linha nós conseguimos zerar todos os elementos. Bom, mas se a gente tem 1 e o resto tudo zero, e esse determinante é igual a este aqui, né? Isso significa que quando nós aplicarmos o Teorema de Laplace, vai ficar o quê? Este elemento vezes o cofator dele, que é o determinante desta matriz aqui. Ok? Determinante desta matriz. Mais 1 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, no caso, né? Vezes o determinante desta matriz. Mais 1 vezes alguma coisa é 1, tá? Então não mudou nada. Menos 1 elevado a 1 mais 1 é par, né? 1 mais 1 é 2. Então não mudou nada. Então o determinante desta matriz aqui, como o resto é tudo zero, vai ficar 0 vezes o cofator correspondente. 0 vezes o cofator correspondente. Não vai influenciar nada. Então vai acabar aparecendo somente 1 vezes o determinante desta parte aqui. Tá? Então esse determinante acaba ficando igual a este determinante aqui. Mas o que está acontecendo com esse determinante? Nós estamos pegando exatamente esses elementos aqui. Observe, né? Nós estamos fazendo exatamente A22 menos A12, A21. Menos o produto desses dois. A23 menos A13, A21. Menos o produto desses dois. Este menos o produto desses dois. Este menos o produto desses dois. E assim por diante. Que é exatamente a regra de Chiot. Ok? Então, está demonstrado, né? A regra de Chiot.
Observe que essa imposição, né, através da demonstração a gente percebe que essa imposição aqui de que seja 1 aqui, nem é necessária, né? Porque se aqui não for 1, se aqui for A11, não necessariamente igual a 1, para obter 0 aqui, nós multiplicaríamos esta linha aqui por menos A12 sobre A11, tá? Se a gente multiplicar isso aqui por menos A12 sobre A11, a gente multiplica por isso e soma aqui, também dá 0 aqui. Mas aí começa a aparecer fração, né? Então essa imposição de colocar 1 aqui, na realidade, não é uma imposição tão importante assim. Mas, na verdade, como a regra busca trazer uma praticidade para o cálculo braçal, digamos assim, não para computador, né? O computador vai ter outros métodos aí para calcular o determinante, como a gente já comentou na aula passada. Então, a ideia de obter o 1 aqui, de escrever 1 aqui, é para a gente poder fazer as contas manualmente, porque aí a gente não trabalha com frações, né? Então, tendo 1 aqui, isso acaba facilitando os cálculos para a gente. Então, é mais por isso, tá? Mas, se for ver bem, a regra de QO nem exigiria aqui que fosse 1, tá? Não precisa. Basta multiplicar por um valor aqui, que este vezes esse dê igual a 0, né? Mas aí o produto que vai aparecer aqui vai ter que sempre estar dividindo por aquele valor desse A1 aqui. Então, acaba ficando mais chata, digamos assim, a aplicação da regra, tá? Ela acaba tendo umas nuances aí um pouquinho diferentes, tá? Mas enfim, essa é a regra de QO, tá? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Bom, pessoal, agora nós vamos falar aqui da chamada matriz de Vandermonde, né? Então nós temos também uma matriz muito interessante aí que nós podemos calcular uma determinante dessa matriz e existe um método aí muito interessante para a gente calcular esse determinante, tá? Bom, antes de mais nada, Vandermonde, né, foi um matemático aí, tido como matemático, né, francês. Na verdade, ele se envolveu com matemática um pouquinho mais tarde até da sua vida, né? Lá da época de 1700, nascido em 1735, né? Então ele se envolveu com matemática somente lá por 1770. Então, já com uma certa idade, aí, com 35 anos, que ele começou a despertar para isso, né? Mas ele também foi violinista também, se envolveu com música, com química também. Então era de certa forma, um pensador aí, né? Teve trabalhos aí junto com Lavoisier, com Bezout, né, que foi um matemático também conhecido aí. E, enfim, o Vandermonde, né, é um matemático interessante aí da biografia, né. Bom, ele tem um resultado também, a título de curiosidade, na análise combinatória, que é um tema que nós já vimos, né. Essa é a chamada identidade de Vandermonde, né. Essa identidade agora não é a parte de determinantes, né, mas só a título de curiosidade, uma identidade que envolve análise combinatória. Então, o número de maneiras de selecionar R objetos distintos, M mais N, M mais N, é igual a esse somatório aqui, em que esse K aqui varia de 0 a R, né? E aí vai variando esses valores para M, N e R pertencentes aos naturais, tá? Esse resultado, a título de curiosidade, nós temos aí demonstrados no livro de combinatória, né? Problemas resolvidos de combinatória, que nós comentamos aí, né? Que nós escrevemos aí em parceria com o professor Plínio da Unicamp, né? Então nós temos esse resultado demonstrado aí lá no livro, né? Inclusive uma demonstração por argumentos combinatórios, né? Embora também seja possível demonstrar algebricamente essa identidade. A título de curiosidade aí para vocês. Bom, pessoal, essa aqui é chamada matriz de Vandermonde, né? Então, o que acontece nessa matriz aqui? Chamei de V aqui em homenagem a Vandermonde. Então, a primeira coluna dela é ocupada toda por uns, né? A segunda coluna por valores, tá? Que eu chamei aqui de alfa1, alfa2, alfa3 até alfa n. Então, matriz n por n. A partir da segunda coluna, nós vamos multiplicando pelo valor daquela linha, né? E mesmo a partir da primeira, né? Então, nós podemos entender o seguinte, que na primeira linha nós estamos multiplicando a cada elemento por alfa1. Então, multiplicou por alfa1, ficou alfa1. Depois alfa1 ao quadrado, alfa1 ao cubo, alfa1 a quarta, até alfa1 elevado a n menos 1. Aqui, 1, alfa2, alfa2 quadrado, alfa2 ao cubo, até alfa2 elevado a n menos 1. Ou seja, a primeira linha é uma progressão geométrica, uma PG, tá? Que nós já estudamos no canal também,
Caso você não se lembre, veja nossa playlist de sequências, né? PA e PG, que nós trabalhamos largamente aí com as PGs, progressões geométricas. A cada termo nós multiplicamos por uma constante. Então a cada termo nós estamos multiplicando por α1. Então aqui é uma PG de primeiro termo 1 e razão α1. Então nós multiplicamos por α1. Na segunda linha, uma PG de primeiro termo 1. Sempre o primeiro termo é 1. E a razão aqui é α2. Depois a razão aqui é α3, que é αn. Então nós vamos ver como é que se calcula esse determinante aqui, tá? Bom, eu quero informar para vocês, né, como é que é o cálculo desse determinante antes de nós argumentarmos o porquê, tá? Esse determinante, essa matriz, ela tem um determinante muito interessante aí de se calcular, que é o seguinte: o determinante, né, vamos escrever dessa forma, o determinante da matriz V, né, entre barras aqui V, determinante da matriz de Vandermonde, vai ser o seguinte: nós vamos pegar todas as possíveis, vamos pensar somente nesta coluna aqui, tá? Isso para calcular o determinante. Nós vamos pegar todas as possíveis diferenças tomando um índice maior menos um menor, tá? Do maior para o menor. Então, por exemplo, aqui nós vamos fazer α2 menos α1, depois α3 menos α1, α3 menos α2, depois com o 4, α4 menos α1, α4 menos α2, α4 menos α3, tá? Depois com o α5 menos α1, α5 menos α2, α5 menos α3. Ou seja, nós vamos fazer todas as possíveis diferenças, né, do maior menos o menor. Então, como é que a gente escreve isso aqui matematicamente? Nós comentamos aí, algumas aulas anteriores aí, a notação de produtório, né, que é equivalente a somatório, né, que é uma soma, mas é o produto. Então, na verdade vai ser o produtório, né, a gente usa a letra π, a letra grega π maiúscula, né, o produtório desses valores aqui, né, de αi menos αj, né. Então a gente vai fazer essas diferenças αi menos αj para i maior do que j. E é claro, né, o j é maior ou igual a 1 e o i é menor ou igual a n, né? Então a gente vai fazer todas essas possíveis diferenças aqui para a gente calcular o determinante da matriz de Vandermonde. Sempre tomando o de baixo menos o de cima. Tá? O de baixo menos todos os de cima que o antecedem. Ok? Então fazer o produto de todos esses termos. Isso vai ser o determinante da matriz de Vandermonde. Tá? Para nós argumentarmos esse resultado, vai ser parecido, na verdade, com a argumentação da regra de Chiò. Tá? Vamos deixar esse resultado aqui para a gente relembrar no final, né? E aqui, para a gente facilitar aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever isso aqui entre barras, né? Então vamos já escrever assim, o determinante da matriz de Vandermonde. Aí vai ficar entre barras aqui, tá? Para a gente já aproveitar o espaço aqui. Então qual que vai ser a ideia? A ideia vai ser a seguinte. Nós vamos, primeiramente, multiplicar esta coluna aqui por menos α1 e somar esta aqui, tá? Lembrando do teorema de Jacobi, né? Que se nós adicionamos a uma coluna ou uma linha um múltiplo de outra linha, nós não alteramos o determinante, tá? Então vamos lá. Então isso aqui vai ficar o seguinte. Multiplicando esta coluna por menos α1 e somando esta, vai ficar, a primeira vai continuar 1 aqui. 1, 1, 1 e 1. A segunda, 1 vezes menos α1 vai dar menos α1. Mais α1, zerou. Então aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar 1 vezes menos α1, mais essa aqui vai ficar α2 menos α1. Depois vai ficar 1 vezes menos α1, né? α3 menos α1. Isso continua até αn menos α1. Ok? Agora nós vamos fazer o seguinte. Só que agora, pessoal, a gente obteve essa coluna aqui dessa forma, né? Agora, a gente poderia, digamos, já fazer nesta mesma etapa esta coluna aqui vezes menos α1 vezes esta coluna também.
Então, na verdade, o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos pegar cada coluna, né, multiplicar por menos alfa 1 e somar a coluna seguinte, tá? Então, nós estamos fazendo isso aí. Então, aqui vai ficar menos alfa 1 ao quadrado mais alfa 1 ao quadrado. Então, aqui zerou. Aqui vai ficar menos alfa 1, alfa 2, mais alfa 2 quadrado. A gente pode pôr o alfa 2 em evidência, que multiplica o quê? Alfa 2 menos alfa 1. Tá? Agora nós multiplicamos essa coluna aqui por menos alfa 1 e somamos a essa. Então vai ficar alfa 3, que multiplica alfa 3 menos alfa 1. Isso continua até alfa n, que multiplica alfa n menos alfa 1. Vamos fazer mais uma coluna aqui, para ficar mais claro, né? Vamos apagar essa última coluna. Vamos imaginar que aqui a gente tem a coluna alfa 1 ao cubo, alfa 2 ao cubo, até alfa n ao cubo. E aqui vai até o final. Ok? Vamos lá. Agora nós pegamos esta coluna. Então é sempre a coluna anterior vezes menos alfa 1 e soma a próxima. Então ficou menos alfa 1 ao cubo mais alfa 1 ao cubo. Aqui zerou de novo. Menos alfa 1 alfa 2 quadrado mais alfa 2 ao cubo. Então fica alfa 2 ao quadrado, alfa 2 menos alfa 1. Ok? Depois aqui, menos alfa 1, alfa 3 quadrado, mais alfa 3 quadrado. Então vai ficar alfa 3 ao cubo, alfa 3 ao quadrado, alfa 3 menos alfa 1. E isso aqui continua até menos alfa 1, alfa n quadrado, mais alfa n ao cubo. Então, alfa n quadrado, alfa n menos alfa 1. Ok? Ok, bom, fizemos até a terceira coluna. Agora observe o seguinte, né? Olha o que está acontecendo aqui. A primeira linha vai ficar tudo zero. Né? A primeira linha vai ficar tudo zero. Tá? Então vamos apagar aqui. E uma vez que a primeira linha ficou tudo zero, lembrando do teorema de Laplace, esse determinante, na verdade, ele vai se reduzir a esse determinante aqui. Né? Lembrando que aqui vai seguir até o final. Né? Então vai seguir esse determinante aqui. Ok? Mas desse determinante, nesta linha, observe que todos os termos aparecem o alfa 2 menos alfa 1 aqui. Alfa 2 menos alfa 1, alfa 2 menos alfa 1, alfa 2 menos alfa 1. Né? Então veja que isso aqui a gente pode escrever assim, olha, como alfa 2 menos alfa 1, que todos os elementos dessa linha estariam multiplicados por alfa 2 menos alfa 1. Tá? Lembrando que primeiro reduzimos a esse determinante aqui. Depois, desta linha sai alfa 3 menos alfa 1. Menos alfa 1. Isso continua até o alfa n menos alfa 1. Tudo isso vezes o determinante, em que aqui apareceu tudo 1 daí, porque a gente tirou as diferenças com 1 aí. Tudo 1. Depois aqui alfa 2, alfa 3, alfa 4, até alfa n. Depois aqui vai ficar alfa 2 ao quadrado, alfa 3 quadrado, alfa 4 quadrado. Alfa n quadrado. Enfim, eu acho que vocês já devem ter percebido, né? Aqui nós tínhamos a matriz original, de Vandermonde. Né? Já conseguimos tirar todas as diferenças com o alfa 1. Então, todas as diferenças com o alfa 1. Alfa 2 menos alfa 1, alfa 3 menos alfa 1, até o alfa n menos alfa 1. E ficou isso aqui, vezes uma nova matriz, que também é de Vandermonde. Só que agora ela começa no alfa 2. Essa aqui, ela ia até o alfa 1, né? Ou alfa 2 e tal, elevado a n menos 1. Agora, ela vai até n menos 2 aqui, tá? Mas aí, se a gente continuar esse raciocínio da mesma forma, como agora aqui aparecia o alfa 1, agora aqui aparece o alfa 2.
nós vamos conseguir retirar todas as diferenças relativas ao alfa 2. Então vai ficar alfa 3 menos alfa 2, alfa 4 menos alfa 2, enfim, todas as diferenças com alfa 2. E vai ficar o determinante sobrando aqui, o alfa 3 em diante. Aí a gente vai tirar todas as diferenças relativas ao alfa 3. Aí todas as diferenças relativas ao alfa 4. Por isso nós temos aquela formulinha que nós vimos ali, né? Que é o produtório, né, de alfa i menos alfa j para i maior do que j, né? Lembrando aí que o j maior ou igual a 1 e o i menor ou igual a n. Então o i e o j percorrendo aí todas as entradas aí, né? Mas sempre o i maior do que o j, tá? Então essa é a matriz de Vandermonde, o determinante, né? Como é que se calcula. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro isso aqui. Olha só, pessoal, temos um exemplo aqui de uma matriz de Vandermonde. Todos os elementos aqui são iguais a 1, aqui 2, 3, 4, 5, e aqui aparece, ó, 1, 2, 2 ao quadrado e 2 ao cubo. 1, 3, 3 ao quadrado, 3 ao cubo. 1, 4, 4 ao quadrado e 4 ao cubo. 1, 5, 5 ao quadrado e 5 ao cubo. Então, pelo resultado que nós acabamos de ver, é só ir fazendo as diferenças dos de baixo menos o de cima. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 3 menos 2, todas as diferenças em relação ao 2. 3 menos 2, 4 menos 2, 5 menos 2. Então, todas as diferenças em relação ao 2. Agora, todas as diferenças em relação ao 3. 4 menos 3 e 5 menos 3. Agora, todas as diferenças em relação ao 4, né? 5 menos 4. Parou aqui, né? Que a gente não tem mais o que fazer. Esse é o valor do determinante aqui. 3 menos 2 vai dar 1, né? Bom, o que é 1 vou riscar aqui. 1, né? Porque não vai influenciar. 1. É tudo 1, né? 4 menos 2. Então aqui deu 2 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então esse determinante aqui é igual a 12, tá? Bom, parece um pouco abstrato aí, né, para vocês. Para que a gente precisa saber de uma fórmula específica para isso, né? Mas tem situações aí na matemática, na estatística particularmente também, em várias ciências, nas ciências naturais aí e tal, né? Você está resolvendo um problema em que você quer achar uma função polinomial, uma função, nós vimos aqui no canal, polinômios de grau 1, por enquanto, né? E de grau 2. Polinômios de grau 1 é a reta, né? A nossa reta, função do primeiro grau e tal, né? Ax mais b igual a 0, né? F de x igual a x mais b, função polinomial de grau 1. Então veja que a função polinomial de grau 1 nós temos dois parâmetros, o a e o b, coeficiente angular e coeficiente linear. Polinomial de grau 2 é a parábola, né? Então ax² mais bx mais c. Então nós temos parâmetros a, b e c. Mas nós podemos ter em geral um polinômio de grau n, né? De grau 3, de grau 4, grau 5. Né? Então tem situações em que nós temos alguns pontos, né? Nós temos aqui, nós temos alguns pontos, ok? Aqui, olha, no plano. E veja o seguinte, né? Quando nós temos dois pontos, nós conseguimos determinar uma reta. Conseguimos achar os dois parâmetros, o a e o b. Quando nós temos 3 pontos, nós conseguimos determinar uma parábola. Polinômio de grau 2. Então, para um polinômio de grau n, nós precisamos ter n mais 1 pontos, na verdade, né? Para conseguir determinar. Então, aqui se nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, na verdade nós vamos pegar um polinômio de grau 6. Então, por exemplo, nós podemos ter uma função aqui, que vai ser um ax à sexta, mais bx à quinta, mais cx à quarta, mais d x ao cubo, e x², mais fxg. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parâmetros. Com esses 7 parâmetros, sabendo desses pontos, a gente consegue encontrar uma função aqui, né? Polinomial aqui, né? Um polinômio, uma curva aqui, digamos, né? Que passa por esses pontos, ok? Nós conseguimos encontrar essa curva
esse polinômio aí, né, que passa por esses pontos. E no processo, né, nesse processo, na verdade, nós vamos ter que achar o A, o B, o C, o D e o E, e o F e o G, né, esses parâmetros. Para achar esses parâmetros, se a gente conseguir jogar esse problema aí para uma forma matricial, né, que nós ainda não vimos, né, mas enfim, vai aparecer exatamente uma matriz de Vandermonde na solução. Isso aqui se chama interpolação polinomial, que é o seguinte, você conseguir achar um polinômio que consiga passar aí por certos pontos dados, né? Então, interpolação polinomial. Ou seja, é achar o polinômio que passa por esses pontos, né, pelos pontos dados. Então, nesse problema da interpolação polinomial, vai acabar aparecendo uma matriz de Vandermonde, né? Então, por isso que é o interesse de aplicação aí dessa teoria aqui. Tá ok, pessoal? Na próxima aula aí, né, temos que trabalhar aí com a matriz inversa e também com o chamado teorema de Binet, né, que é um resultado que faltou a gente demonstrar aí, que diz que o determinante do produto de duas matrizes é igual ao produto dos determinantes, tá? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!